A minha boca falará o louvor do Senhor, a centralidade do livro de Salmos para a nossa devoção. A maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por Ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não descrito nas Sagradas Escrituras. Confissão de Fé Batista, de 1689. Dentro da Escritura Sagrada, os salmos bíblicos têm o aspecto peculiar de serem uma palavra de Deus para Deus. Isto porque o próprio Espírito de Deus foi quem levou os autores inspirados a falarem com Deus daquela forma. Assim, eles são orações e louvores inspirados e por isso mesmo constituem um modelo indispensável para nossas orações e louvores, a fim de que oremos e louvemos conforme a vontade de Deus. Pelo fato dos salmos trazerem a inspirada reação diante de Deus a cada situação possível na vida humana, devemos não só lê-los, mas realmente orá-los, senti-los, vivenciá-los e nos identificarmos com eles. Com eles aprendemos a orar, louvar, viver e crer para a glória de Deus. Eles são a nossa escola de oração, louvor, vida e fé. Enquanto escola de oração, os salmos dão forma à nossa oração. Eles são a provisão de Deus para aprendermos a orar biblicamente. Onde nos faltam as palavras, os salmos nos suprem, e como não sabemos orar como convém, os salmos oram por nós. É essencial que leiamos os salmos diariamente para encher nossa mente de uma devoção realmente espiritual, isto é, vinda do Espírito Santo que inspirou os salmos. À medida que diariamente os leiamos e os decoremos, nossas próprias orações serão enriquecidas e nos veremos pouco a pouco preferindo falar com Deus por meio das palavras de Deus do que usar nossas palavras humanas. Enquanto escola de louvor, os salmos dizem claramente como louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. O salmista geralmente está falando de Deus ou falando com Deus. Assim também deveriam ser todos os nossos louvores. Se Deus não está no centro, não é o alvo, não é o assunto, não é o destinatário do que falamos, não estamos louvando biblicamente. Precisamos sempre dos salmos para nos moldarem e nos prevenirem de nossa pecaminosa tendência de fazer de nós mesmos o centro do culto, ocupando o lugar de Deus. Ao louvar com os salmos, nos aproximamos de Deus com as palavras que Ele providenciou, e assim podemos ter mais confiança de estar prestando um louvor agradável a Ele. Enquanto escola de vida, os salmos são o espelho da alma humana e da condição humana neste mundo de Deus. A coleção de 150 salmos menciona todas as emoções e situações possíveis e como elas foram vividas pelos salmistas diante de Deus. O que esperar? O que orar? O que fazer em cada situação para a glória de Deus? Nos salmos temos modelos, não só de devoção, mas de atitudes tomadas diante de Deus para não nos deixar sem direção quando passarmos por situações semelhantes. É uma grande bênção de Deus, quando o texto do Salmo coincide com alguma situação que estamos passando e nos sentimos representados pela palavra e identificados com a palavra, sendo assim orientados por ela. Enquanto escola de fé, os salmos são ricos em nos ensinar quem Deus é e como se arrepender dos pecados e como confiar no Senhor, além de falarem do nosso Salvador e da nossa salvação. Os salmos têm instruções de santificação, de obediência e de justiça que, por serem colocadas no contexto de intimidade com Deus, exprimem desejos santos e emoções espirituais,
sendo por isso um instrumento eficaz para que o Espírito Santo opere em nós essas mesmas realidades de regeneração, arrependimento, fé e santificação que aparecem no contexto da oração dos salmistas, os quais foram verdadeiramente pessoas regeneradas, arrependidas, confiantes e santificadas. Então, o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram.